Conversa de primeira, Justiça e Cidadania, com Walter Fanganiello Mairovich. Muito bom dia, Walter Fanganiello Mairovich. Bom dia, Milton, ouvinte, boa jornada, Cássia. Obrigada, Mairovich, bom dia. Mairovich, nós ouvimos reportagem agora há pouco com um resumo do que disse cada um dos advogados de defesa no segundo dia de julgamento no STF. Vamos à análise agora do que eles disseram, a começar pelos argumentos de que a defesa dos réus, em especial de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, foi cerceada. Há indícios que mostram esse prejuízo aos réus? Olha, Milton, vou tentar aqui botar uma radiografia, tá? Com o fim que ocorreu ontem das sustentações orais e na terça a gente vai ter o julgamento. E aí vai entrar em jogo, ou entram no jogo, direto os ministros da primeira turma, os 5 ministros, eles vão julgar. E qual é a meta, qual é o objetivo? É o de sempre, Milton, qual seja, o não deixar impunes os crimes, não punir os crimes e também não punir os inocentes. Essa é a meta da justiça. Será que eles vão conseguir? Então, Milton, diante disso, é que tem importância a gente examinar as defesas, como você ressaltou. E o que foi apresentado, assim, numa radiografia, o que a gente pode dizer? Primeiro falou-se em nulidade, depois foi falado da imprestabilidade da delação do Mauro Cid e que ela seria inválida. E no mérito se pediu o quê? Absolvições. Por quê? Se disse que primeiro, a prova é insuficiente, o Ministério Público, pelo Procurador-Geral da República, apresentou uma narrativa sem apoio nas provas. Então, vou esmiuçar isso, Milton, Cássia. Em primeiro lugar, e aí é um ponto, Milton, eu chamaria muito a atenção, a defesa do Bolsonaro, logo no início, como defesa processual, sem entrar no mérito se teve golpe ou se não teve golpe, mas a defesa técnica do Bolsonaro levantou ou voltou a bater numa tecla que é importante, Milton, é importante. Ela alegou cerceamento de defesa. A mesma tese, a mesma tecla foi batida pela defesa técnica do general Walter Braga Neto. Cerceamento de defesa. Tem coisa mais grave do que isso, Cássia, Milton? Cercear a defesa quando a Constituição estabelece que a defesa é ampla, não pode ser cerceada. E ela foi, Milton, ela foi, Cássia. Os advogados disseram que sim, os 2 advogados, que são advogados de nomeada, de prestígio, e disseram o seguinte: a quantidade de documentos que foi colhida resultou da investigação, os documentos que resultaram, que foram documentados, né? Os relatos, as provas que foram relatadas no inquérito, coletadas no inquérito, não vieram todas ao processo. Uma quantidade enorme ficou fora do processo. Houve, portanto, uma seleção de provas feita pelo Ministério Público. E as outras, as que ficaram sem uso, sem utilidade, não foram apresentadas aos advogados. Isso é grave? Olha, gravíssimo, gravíssimo. Porque, imaginem, Milton, Cássia, tem uma prova A e que foi usada. Mas também pode ter uma prova B, em sentido contrário, que está escondida, que não apareceu. E é onde é que está a ampla defesa? Então, isso ocorreu. Eles falaram em dumping também, em despejo de um monte de provas sem prazo para exame. Então, provas
que também foram juntadas, eles tiveram acesso mais um curto espaço de tempo. Por que esse assodamento? Só porque o Walter Braga Neto estava preso? Bom, essa é uma questão que vai para a história. E quem lembra do Mensalão, lembra que também teve um assodamento e depois isso tudo caiu, né? As provas foram caindo. Essas existentes, se fala que existem outras e que não foram mostradas. Isso entra para a história do direito nacional e lá para o futuro, sabe-se lá quando, isso vai voltar à tona, isso evidentemente se ocorrerem condenações. Esse é um ponto, Milton, Cássia, que me parece importante. E Mairovitch, depois desse ponto importante, de todos os argumentos das defesas, o que a gente pode esperar agora desse julgamento? Olha, então, mudando a página do cerceamento de defesa, que como nós já dissemos aqui várias vezes, criticamos o assodamento, isso gera uma nulidade absoluta. Agora tem um ponto, Cássio, que você puxa, que é, na realidade, a delação, né? A validade da delação premiada para as defesas, a exceção, evidentemente, é da defesa do Mauro Cid, ela é imprestável. Mas como é que o Supremo tem se comportado com relação a isso? Primeiro, o Procurador-Geral da República colocou muito bem, que essa não é prova única. Tem mais provas, a acusação não está sustentada apenas na delação premiada. E ele, procurador, demonstrou isso. Então, como é que fica essa parte da delação? O Supremo já decidiu e se orienta no sentido de que aquilo que é confirmado por outras provas é válido. Então, a delação, o que tem de confirmado, tem validade. Então, acho que essa questão aí, pela defesa, não vai pegar. Quanto ao mérito, a defesa falou em fragilidade da prova, em mera narrativa. Não é isso, não, hein? Basta a gente ler, atenção, os testemunhos dos comandantes que não aderiram ao golpe que ocorreu e que se tentou, o que é um golpe de Estado, uma abolição do Estado Democrático de Direito. Volto ao ponto, basta ler os testemunhos dos dois comandantes do Exército e da Aeronáutica. E eles batem com o que disse em parte o Mauro Cid, e com toda a prova, atenção, com toda a prova indiciária, tem um caminhão de provas, de indícios a apontar pelo golpismo. Então, essa defesa de mérito que foi feita, de absolvições, isso não vai pegar aí. Por quê? Por causa do volume, da comprovação. O ônus da prova era do Ministério Público e isso foi feita. Agora, Milton, outras questões existem. Questões como a fala dos advogados de que há insuficiência da prova. E isso eu acho muito curioso, porque ao mesmo tempo que se fala que é um volume de informação gigantesco, impossível de ser gerenciado, também se fala em insuficiência da prova? Olha, Milton, concretamente, existe prova em abundância. E cada um de nós viu isso. O procurador mostrou a linha do tempo. E a linha do tempo que começa naqueles discursos amalucados, agressivos, antidemocráticos do Bolsonaro em datas, a principal data da nação, que é a independência. Então, tem prova suficiente, sim. Agora, se tiver condenação, e passada essa questão da nulidade, aí se tiver condenação de mérito, evidentemente, sobre o mérito, sobre a pretensão de punir, a condenação mencionando os crimes. Agora, se tiver isso, a pergunta, alguém vai divergir?
se falou muito que o Fux poderia divergir. E todo mundo notou ontem que as defesas encheram a bola do Fux, falavam, se dirigiam a eles. Então, mas vamos lembrar, Milton, com relação aos que foram usados como massa de manobra, os bagrinhos do 8 de janeiro, que foram condenados, veja que o Fux manteve a condenação. Acompanhou o que ele discordou, e muito bem, com relação às penas. Agora, então, se tiver votos divergentes, ou um voto divergente, ou mais, sobre um mérito, caberão embargos infringentes? Veja que o Pacto de San José da Costa Rica, que o Brasil é subscritor, que tem validade aqui, que é o do direito internacional, diz que recomenda que ninguém seja julgado numa única instância, que se abra para um recurso, para um reexame. E o Supremo tem entendido que cabe embargos infringentes quando tiver 2 votos divergentes. Ora, isso é absurdo. Se tiver um só, e tem a regra do pacto, tem que... Agora, se aceita os embargos, quem é que vai julgar? Os mesmos que já julgaram ou toda a primeira turma? Será que o Supremo vai fazer de novo essa insistência em manter a primeira turma? Aí não vai ter reexame, reexame muito limitado, porque dificilmente se mudará voto. E Milton, está vendo como isso prossegue, vai prosseguir, não vai acabar com julgamento conclusivo de condenação ou absolvição. Vai ter ainda a questão das nulidades, essa questão de não ter recurso, de embargos, de não ter embargos. Não vai parar por aí, né, Milton? Teremos muito a falar, então, sobre esse assunto ainda. Muito obrigado, Mairovitch. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia a todos. Bom dia.